Muito bom dia a todos os meus amigos. Estamos aqui firmes e fortes, buscando o conhecimento, buscando essa interação com vocês, mesmo à distância. Então eu queria fazer para vocês começar essa live fazendo um convite. Se você não morreu no parto, se você não morreu naquele acidente, se você não morreu naquela ocasião de tristeza, se você acordou hoje e se você está aqui me vendo, eu quero te convidar a agradecer, a viver um profundo agradecimento. Não existe nada mais estimulante na vida do que a gente viver um espírito de gratidão. E o segundo convite que eu quero fazer é... Quero convidar a todos para subir um monte comigo hoje, nessa manhã. Esquecer um pouquinho os problemas, esquecer um pouquinho desse contexto que estamos vivendo de coronavírus, de quarentena, e vamos subir um monte um pouquinho, vamos deixar os problemas lá embaixo e vamos para um lugar mais elevado, um lugar onde a gente possa contemplar as coisas com mais propriedade, né, com mais abrangência. Enfim, um lugar onde a gente possa estar em paz nessa manhã. Vamos nessa? Vamos subir um monte? Gente, hoje nós vamos falar, de acordo com o nosso tema aí que eu publiquei ontem no Facebook, nós vamos falar sobre a mensagem do contra. Mensagem do contra. Por que mensagem do contra? Essa mensagem que nós vamos falar hoje, daqui a pouco nós vamos ler o texto, né, no qual nós inspiraremos a nossa mensagem, qual será a base. Esta mensagem é uma mensagem que vai contra tudo que se pensa, ou tudo que se sustenta como felicidade nos dias de hoje, no contexto mundial. É a mensagem, de fato, da pirâmide invertida. A mensagem que o feliz é o pobre. Feliz é o que chora. É a mensagem do que quem quer ser o primeiro deve ser o último e servo de todos. É a mensagem proclamada pelo mestre que lava os pés dos seus servos. Quando, na verdade, no passado, na época de Jesus, os servos lavavam os pés dos seus senhores. Mas este senhor se ajoelha para lavar os pés dos servos. Então é uma mensagem totalmente oposta. É um paradoxo a tudo aquilo que nós conhecemos e vivemos nos dias de hoje e que se viveu, na verdade, durante toda a história da humanidade. Esta mensagem ela fala sobre a felicidade autêntica. Antes de eu começar a mensagem, está aqui o Filipinho. Filipinho, meu filhote. Fala um oi pro pessoal, filho. Oi, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Eu repito que essa mensagem ela está sendo transmitida aqui pelo Facebook, agora nessa live, mas ela também estará disponível depois no YouTube. Quem perder aqui pode assistir depois no YouTube. Tudo bem? Então, gente, voltando, essa mensagem ela é uma mensagem sobre felicidade autêntica. Existe uma coisa, né? O ser humano ele tem buscado a felicidade. Essa tem sido a grande busca do homem. O homem tem buscado a felicidade de muitas maneiras. E há quem diga, e a gente entende dessa maneira, que é autêntica a busca pela felicidade. O ser humano ele deve realmente buscar a felicidade, buscar o prazer, a satisfação, mas o problema é aonde buscar essa felicidade. Aonde o ser humano tem buscado o seu prazer. Então eu quero convidar vocês, quem tiver a Bíblia, abre comigo aqui em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Quem não tiver a Bíblia, apenas ouça atentamente, e aí nós vamos então trazer algumas reflexões sobre o nosso tema de hoje. Olha só. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou em algumas versões, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, esse texto se encontra no capítulo 5 de Mateus. Como eu disse na aula anterior, o capítulo 5 de Mateus, ele abre um dos 5 grandes sermões, um dos 5 grandes discursos de Jesus registrados no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos. Este sermão, ele é famoso e conhecido como Sermão do Monte. Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Como vocês ouviram, como nós podemos observar aqui no versículo 1, Jesus está cercado de uma grande multidão. E Jesus viu essa multidão. Eu chamo a atenção para esse ponto, né? Jesus viu a multidão. Assim como também Jesus, no registro onde ele alimenta as multidões através da multiplicação, né, de 5 pães e 2 peixinhos, ele viu a multidão. E certamente ao ver a multidão, ele se moveu de íntima compaixão. Jesus olhava para as pessoas e as amava. Então, ao ver a multidão, ele subiu no pé do monte, certamente para ficar num local mais elevado, talvez para facilitar a acústica do seu sermão. E o texto nos mostra que os discípulos se aproximaram. E ao se aproximar, Jesus então passa a ensiná-los. Ao ensinar os discípulos, ele também está ensinando a multidão. E ao ser registrado na Bíblia este sermão, certamente Jesus também nos está ensinando. E daí então o Sermão do Monte começa com o que nós conhecemos como Sermão também das Bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventurança, nós sabemos que o Novo Testamento ele está escrito na língua original grega. E essa palavra bem-aventurado, ela significa feliz, mas no seu significado mais profundo, o mais abrangente, mais superlativo, uma felicidade extrema, uma felicidade que vai além do que nós podemos imaginar. É uma felicidade maior do que quem ganha na loteria. Uma felicidade maior do que alguém que, sei lá, consegue alguma coisa que muito almeja. É uma felicidade autêntica, verdadeira, profunda, que não nos deixa nenhuma lacuna de tristeza. E Jesus, então, ele começa a falar dessas bem-aventuranças, dessa felicidade, e ele, então, começa a falar também das características daqueles que são os discípulos. Ora, Jesus está falando com os discípulos. Jesus está falando também conosco. Então, ele está nos dizendo das características daqueles que são os discípulos, ou seja, aqueles que estão seguindo, aqueles que estão prontos, com o coração aberto para ouvir o Mestre. Aqueles que decidem se tornar não apenas admiradores do reino, admiradores do mensageiro, mas verdadeiramente cidadãos dos céus. Ora, Jesus está falando aqui do reino de Deus. Jesus não está falando do reino do mundo, dos valores desse sistema mundano no qual nós estamos inseridos. Por isso essa mensagem parece louca, antagônica, diferente, paradoxal. Por isso, as coisas no reino de Deus são, de fato, uma pirâmide invertida. E daí, então, Jesus fala, né, antes de dizer da primeira bem-aventurança, é importante dizer que, no versículo 3, Jesus usa a seguinte colocação. Bem-aventurado ou feliz é. Bem-aventurados são. Então, Jesus não está falando no futuro e nem no passado. Ele está falando no presente do indicativo. Ele está falando uma mensagem para o agora. Era o agora no passado e é o agora hoje. Bem-aventurados, felizes são. São quem? Né? Nesse primeiro versículo, bem-aventurados são, e aqui nós vamos ficar nessa live hoje apenas nessa primeira bem-aventurança, e eu pretendo nas próximas lives falar sobre as outras bem-aventuranças e sobre os outros conceitos e fundamentos que Jesus transmite através do Sermão do Monte. Bem-aventurado os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Gente, essa é a primeira bem-aventurança que Jesus fala. A primeira bem-aventurança, a primeira felicidade.
Por que Jesus começa por bem-aventurado os humildes ou pobres de espírito? Gente, ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes. É o primeiro degrau para a felicidade. Ser humilde ou ser pobre de espírito. Quem não é pobre de espírito não pode, por exemplo, chorar. Nós vamos ver no versículo seguinte, né, versículo 4, que bem-aventurados os que choram. E será o tema da nossa próxima aula também, da nossa próxima live domingo que vem. Quem não é pobre de espírito não pode chorar pelos seus pecados. Quem não é pobre de espírito não pode ser manso em situações onde o mundo nos coloca que nós sejamos, enfim, agressivos ou partimos para uma revanche, que sejamos vingadores de nós mesmos. Quem não é pobre de espírito não pode ser limpo de coração. Não pode. Então, ser pobre de espírito não se trata de uma pobreza financeira, como muitos no passado pensaram. Muitos no passado fizeram, por exemplo, votos de pobreza. Nós podemos citar aqui um personagem muito conhecido, como São Francisco de Assis. A história nos conta que São Francisco de Assis fez voto de pobreza, sendo um homem rico. Ele abandonou todas as coisas e se tornou pobre, imaginando que dessa maneira ele estaria mais perto de agradar o Mestre, Jesus. E eu digo para vocês que Jesus certamente não está falando sobre pobreza financeira. Uma pessoa ela pode ser rica e ela pode ser humilde. Humilde de espírito, usando essa versão Ferreira de Almeida atualizada da Bíblia. E uma pessoa pobre financeiramente pode ser arrogante. Então Jesus não está falando das coisas externas, né? Jesus está falando das coisas internas. Ele está dizendo que a felicidade não está nas coisas aparentes, visíveis, mas está lá dentro. Está nas virtudes espirituais. Está na pobreza de espírito. Então, queridos, quando Jesus diz pobres de espírito, Jesus está dizendo que para nós nos enchermos de felicidade, para nós nos enchermos de Deus, é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Não é possível nós nos enchermos de Deus estando cheios de nós, cheios de uma postura arrogante, achando que nós somos suficientes em nós mesmos, achando que o ser humano ele tem o fim em si próprio. É importante nós lembrarmos que nós já nascemos num contexto. Nós não escolhemos a cor da nossa pele, nós não escolhemos a família onde nós nascemos. Ou seja, nós já nascemos inseridos num contexto. Então, hoje em dia, nós brigamos, por exemplo, com uma regra que diz que meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram esse termo? Meu corpo, minhas regras? Isso é o que se fala nos dias de hoje. Mas, na verdade, o corpo não é nosso e nem as regras são nossas. Nós nascemos depois. As regras e a vontade soberana de Deus para a nossa vida é anterior à nossa existência. Portanto, meus queridos, não faz sentido, não se justifica o ser humano ser cheio de si mesmo, ser arrogante, quando na verdade nós não temos nada. Então, ser pobre de espírito é reconhecer que nós nada temos, nós nada somos. Nós podemos citar aqui alguns personagens da Bíblia que chegaram a essa conclusão. Por exemplo, Paulo, que antes de se tornar Paulo se chamava Saulo, perseguidor da igreja, um homem zeloso pela lei judaica. Paulo era cidadão romano. Paulo era hebreu legítimo, hebreu de hebreus. Paulo, ele era zeloso com relação à lei. Ele era tido em altíssima estima pelos doutores da lei, pelos fariseus. Mas num determinado momento, Paulo se encontra com Cristo e tudo aquilo que ele considera como ganho, tudo aquilo que poderia ser considerado como vantagem, especialmente no contexto de Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos, Paulo poderia se esconder ou se basear na sua cidadania romana para fugir da perseguição. Mas num dado momento da história de Paulo, no livro de Atos, ele diz que tudo aquilo que ele considerava como lucro, ele considerou perda
por amor a Cristo. Ele usa até um termo mais forte, né? Tudo aquilo que ele considerava como sendo virtudes, ele considerou como esterco. Gente, essa é uma postura de autoesvaziamento. É você saber e reconhecer que o que você tem não é nada. Então, novamente eu digo, Jesus está dizendo, para nós nos enchermos, é necessário nos esvaziarmos. Isso aconteceu também na vida do profeta Isaías. Se nós lermos o livro do profeta Isaías no capítulo 6, nós vamos ali ver um relato onde ele se encontra com Deus, onde ele se encontra com o Senhor, e ele vê então uma visão de um templo com fumaça, anjos subindo e descendo, e ele no meio daquela visão gloriosa, ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. Ele diz, ai de mim, que sou um homem impuro, né? E habito no meio de homens, de lábios impuros. Então ele reconhece a sua impureza, ele reconhece a sua insignificância. E diante disso, então, Deus lhe dá uma mensagem e o transforma em um profeta, um mensageiro. E Isaías se torna um dos mensageiros, não digo mais importante, mas mais expoente, o que mais salta aos olhos, por ser ele o profeta messiânico, o que mais profetizou sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus. Mas é importante dizer que o que antecede a honra, e isso está lá também no livro de Provérbios, né? O que antecede a honra é a humildade. Tem um texto de Provérbios que diz, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e diante da honra vai a humildade. A Bíblia nos fala que é necessário que nós nos humilhemos diante da potente mão do Senhor para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Então, queridos, por favor, a mensagem desta manhã é importante reconhecermos que nós não somos nada sem Deus. Que Deus, para ser tudo na nossa vida, é importante que nós sejamos nada. Que nós reconheçamos a nossa total e completa dependência de Deus. Quero citar aqui um último exemplo de Pedro, discípulo de Jesus. No primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Pedro faz uma coisa, ele faz um pedido interessante para Jesus. Ele diz, afaste de mim, Senhor, porque sou um homem impuro. Percebe, meus queridos? Pedro, esse homem, ele foi tão usado por Deus. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, diante do Sinédrio, enfrentando os doutores da lei, enfrentando tete a tete, sendo colocado à prova. Depois nós vemos Pedro escrevendo as cartas gerais, como esse homem foi usado por Deus. Mas no primeiro momento, no seu primeiro encontro, ele subiu o primeiro degrau, né? O primeiro degrau da felicidade, o primeiro degrau do cidadão dos céus é ser humilde, né? Ser humilde. Humilde como uma criança, né? Eu tenho o privilégio de ter em casa aqui 2 filhotes. Um de 7 anos, aqui meu Filipinho, e um bebê de 10 meses, o Luquinha. E quando eu olho para essas crianças, gente, eu vejo o que é ser humilde. O meu filho, ele não precisa de muita coisa para ser feliz, ele precisa de mim, né? O Filipe, quando ele está brincando comigo, ele está feliz, né, Fê? Uhum. Ele quer que eu brinque com ele. Outro dia eu fiz uma pergunta pro Filipe. O que você prefere? Ter um monte de brinquedo e brincar sozinho, ou brincar com o papai sem nenhum brinquedo? E ele rapidamente respondeu, eu prefiro ficar com o papai. Mais para frente, Jesus, num dado momento, né, dos evangelhos, ele se encontra com um monte de crianças, e aí ele fala que para ser cidadão dos céus é necessário ser como uma criança, ser humilde. Então, meus amados, para concluir essa live, para concluir, na verdade, essa exposição diante do Sermão do Monte, eu quero dizer uma última coisa. Se você não for pobre de espírito, Jesus não será precioso para você. Por que será que hoje em dia as pessoas não estão procurando a Jesus? Por que será que hoje em dia as pessoas não querem nem saber de Jesus? Porque as pessoas estão cheias de si mesmo. Se você é arrogante, se você acha que você é muito bom, que você é uma pessoa cheia de virtudes, que você se vale pelo que você é, talvez você não diga isso com essas palavras, né? Talvez você não diga, eu sou bom. Mas lá no fundo, você se sente bom. Você acha que você é uma pessoa justa. Se você não reconhecer a sua pobreza espiritual, Jesus não lhe será tão precioso.
Então é necessário, é fundamental que nós sejamos pobres de espírito. E por fim, eu faço uma citação aqui da aula passada, quando nós falamos sobre a casa na rocha e a casa na areia. Jesus, quando ele conclui o Sermão do Monte, ele cita, né? Ele faz uma comparação às pessoas que ouvem e praticam, e as pessoas que ouvem e não praticam. Então Jesus ele conclui dizendo que todas as pessoas que ouvem essas minhas palavras, e essas minhas palavras, é isso que eu estou dizendo para vocês, ser pobre de espírito, chorar pelos seus pecados, ser manso, humilde de coração, todo aquele que ouve e não pratica é comparado àquela pessoa que constrói sua casa na areia. Quando vem a tempestade, a casa desaba, porque não tem sustentação, não tem fundamentação. Ao passo que todo aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus é comparado a uma pessoa que constrói sua casa na rocha. Quando a tempestade vir, essa casa não será destruída, ela não sucumbirá, porque ela tem fundamento. Gente, o primeiro fundamento da felicidade é ser pobre de espírito. E com essa palavra eu concluo essa exposição e peço a Deus que fale ao nosso coração, né? Aquilo que eu não pude falar com as minhas palavras, eu não me sinto uma pessoa eloquente, nós estamos aqui na 6ª live, e cada live eu percebo o quanto eu sou limitado, o quanto eu preciso ainda aprender com essa ferramenta, o quanto eu preciso aprender a me expor. Mas naquilo que eu fui falho, naquilo que eu não consegui transmitir com as minhas ferramentas, que o Senhor Deus possa falar ao seu coração. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui antes de encerrar a nossa live. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui usando essa ferramenta, internet, para poder falar com os meus amigos que estão aí nas suas casas, ou não sei em que lugares estão, talvez no hospital ou em outros lugares. Mas Deus, eu quero te agradecer que a tua palavra não está de quarentena, a tua palavra não está presa, mas ela está viva, ela permanece eficaz como sempre esteve, e Jesus continua falando conosco, mesmo depois de 2000 anos, através desta palavra, através deste Sermão do Monte, através dessa mensagem contraditória para o mundo, mas absolutamente útil para nós que queremos ouvir. E Pai, nos ensine, ó Deus, a cada dia a sermos pobres de espírito, a reconhecermos que nada somos, nem nada podemos fazer. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais esse dia, e pedimos a Deus que os dias que virão possam ser passados intensamente na tua presença. Nós oramos e nós agradecemos, ainda te pedindo por todos esses ouvintes, todas as pessoas que estão me ouvindo agora, não importa se é agora na live ou depois no YouTube. Seja qual for o problema, a situação que estejam vivendo, que o Senhor possa visitá-las nesta hora e possa curar-lhes as feridas e possa dar-lhes também a oportunidade, ó Deus, de reconhecer o Senhor como Mestre e Salvador de suas vidas. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.